Oi, pessoal do ciclo 2, tudo bem com vocês? Estamos aí fazendo a sequência de alguns TCs, né, da frente 1. Nós já fizemos o TC da aula 21, da aula 22 sobre termodinâmica, e já complementando, terminamos o caderno 3, né, então já iniciamos o caderno 4 com o TC da aula 23, continuando aí com essa revisãozinha boa de termodinâmica, ok? Então, o primeiro exercício, que está na página 27, o Sol é uma das maiores fontes... Opa, peraí, deixa eu só tirar um quadro aqui. O Sol é a nossa maior fonte de energia, o ciclo da água e os motores veiculares são máquinas térmicas e a geladeira permite a estocagem de alimentos. O primeiro princípio da termodinâmica trata da conservação de energia dos sistemas de muitas partículas e pode ser assim aplicado. Letra A. Um sistema termodinâmico sofre uma variação de 1.200 joules em sua energia interna ao receber 4.100 joules de calor de uma determinada fonte térmica. Determine o trabalho desenvolvido pelo sistema. Então, no item A do primeiro exercício, basta aplicar o primeiro princípio da termodinâmica. Quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. Quantidade de calor, 4.100, trabalho mais a variação da energia interna, 1.200. 4.100 menos 1.200, 2.900 joules. No item B, um mol de um gás ideal monoatômico sofre a transformação mostrada no gráfico abaixo. Então, nós temos aqui uma transformação isobárica, passa do estado A para o estado B, mantendo a pressão constante, o volume aumenta de 1 para 2. A temperatura do gás no estado A é 1.000 Kelvin e no estado B 2.000 Kelvin. Pergunta: qual a variação de energia interna do gás em joules neste processo? E foi dada a constante geral dos gases perfeitos, 8,31 joule mol vezes Kelvin. Então, na letra B, nós vamos calcular a energia interna. Lembra que energia interna U pode ser calculada como 3 meios de P vezes V ou 3 meios de nRT. Lembra a equação de Clapeyron, PV, nRT. Então, eu posso calcular por esta ou por esta, tá? Como ele aqui nos forneceu 1 mol de gás no item B, então esse N é o número de mols, R, a constante foi dada, deu a temperatura no estado A e no estado B, então não tem segredo, eu vou usar esta fórmula duas vezes. Para o estado A, o A, 3 meios de N, que é 1, R, 8,31, e a temperatura no estado A foi dada 1.000 Kelvin. 3 sobre 2, 1,5, vezes 1, 1,5, vezes 8,31, vezes 1.000, 12.465 joules. Estado B, 3 meios, N, tudo igual, 1, R, 8,31, só muda a temperatura TB, 2.000. Fazendo essa conta, 24.930 joules. O que é variação de energia interna? Energia interna final no estado B, 24.930, menos a inicial no estado A, 12.465. Isto menos isso dá 12.465 joules, resposta do item B. Exercício número 2. As máquinas térmicas construídas pelos cientistas e engenheiros em geral, utilizam pistões para movimentar manivelas, eixos e turbinas nos motores e compressores de gás, refrigerador em geladeiras. Os interiores dessas máquinas são representados abaixo. Então, nós temos aqui a primeira fase, admissão, compressão, combustão, escape. Aqui também nós temos mais uma figura do motor a vapor das antigas locomotivas. Assim, de maneira pejorativa, a termodinâmica é chamada de a física do pistão. Resolva dentro desse contexto as questões abaixo. Letra A.
As figuras representam um dispositivo cilíndrico que contém certa massa invariável de um gás aprisionado por um êmbolo que desliza livremente sem folga e que sustenta uma bola. As figuras também mostram duas etapas de um experimento realizado com esse dispositivo, com a chama de um bico de Bunsen apagada e o gás à temperatura ambiente com a chama acesa. Determine na letra A se a energia interna aumenta ou diminui. É claro, se a gente acender a chama, as moléculas se agitarão mais, a temperatura aumenta e, consequentemente, a energia interna aumentará. Item 2. Se o trabalho é realizado ou recebido pelo sistema em relação ao exterior, êmbolo, bola e ar livre. Como o gás sofre um aumento de volume, uma expansão, então sempre que o volume aumenta, o gás realiza trabalho. Item 3. Qual o nome da transformação sofrida pelo gás? O gás vai se expandir devido ao aquecimento da chama. Então, o êmbolo sobe, aumenta o volume e mantém a pressão constante. Isso se chama transformação isobárica. Letra B. No interior de um recipiente cilíndrico, rígido, certa quantidade de um gás ideal sofre por meio de um pistão uma compressão isobárica representada na figura. Estado inicial, ó, volume 5, estado final, diminuiu o volume de 5 para 2, mantendo a pressão constante. Sabe-se que o êmbolo se desloca a 20 centímetros, determine 1. O módulo do trabalho desenvolvido. Lembra que quando eu tenho o gráfico da pressão em função do volume, eu acho o trabalho através da área da figura. Isto é um retângulo, base vezes altura sobre 2. Base, ó, de 2 para 5 tem 3 unidades, então 3, 10 a menos 4. A altura, 4, 10 a quinta. 3 vezes 4, 12, menos 4 mais 5, 1, ou simplesmente 10. 120 vezes 10, desculpe, 10 vezes 12 vezes 10, 120 joules. Como o volume diminuiu, o trabalho é negativo, mas ele pede aqui no item 1 o módulo do trabalho, então eu deixei positivo mesmo. Então, resposta do item 1, trabalho em módulo 120 joules. Item 2, qual a intensidade da força que o gás exerce sobre o pistão? Ó, sabe-se que o êmbolo se desloca 20 centímetros, então eu quero a intensidade da força. Tem duas maneiras para a gente determinar essa força. Primeiro, lembrando que pressão é força dividido pela área. Se eu multiplicar em cruz, a força é pressão vezes a área. A pressão eu tenho no gráfico, beleza, mas eu não tenho a área. Nós temos apenas o quê? A altura que ele se deslocou, 20 centímetros, que é 0,2 metros, ou 10 a menos 1 metros. Lembra que volume é área vezes altura, ou seja, área, volume dividido pela altura. Então, a área é igual volume, olha aqui no gráfico, de 2 para 5, a variação do volume foi de 3, 10 a menos 4, e a altura está aqui, ó, 2, 10 a menos 1. 3 por 2 dá 1,5, menos 4, menos 1, dá menos 4 mais 1, menos 3. Então, a área, 1,5, 10 a menos 3 metros quadrados. Voltando aqui, ó, força, pressão vezes a área. Do gráfico, a pressão 4, 10 a quinta, tá aqui, ó. E a área acabei de encontrar, 1,5, 10 a menos 3. 4 vezes 1,5, 6. 5 menos 3, 2, 10 ao quadrado, 100, vezes 6, a força vale 600 newtons. Ou poderíamos fazer de uma maneira mais simples, trabalho produto da força pelo deslocamento, ou seja, a força é o trabalho dividido pelo deslocamento. Faltou aqui, ó, sobre D. Então, ó, a força é o trabalho, 120 joules,
dividido pelo deslocamento 0,2 metros, dá os mesmos 600 joules. E o último exercício desse TC da Unicamp, um gás ideal monoatômico percorre o ciclo termodinâmico ABCA, ilustrado na figura A, B, C, A. Sabe-se que a temperatura do gás no estado A, 200 Kelvin, a constante universal dos gases perfeitos, 8,3. Na letra A, eu quero a quantidade de matéria em mol do gás. Basta aplicar a equação de Clapeyron. Peguei o estado A porque ele deu a temperatura no estado A. No estado A, nós temos a pressão aqui, ó, 2, 10 a terceira, e temos o volume meio metro cúbico. Então, PV/nRT. Estado A, pressão 2,10 ao cubo, volume 0,5, N o número de mols, R foi dado 8,3 e a temperatura foi dada 200 Kelvin. Aqui eu fiz 2 vezes meio, 1 vezes 10 a terceira, 1 10 a terceira, que é 1.000. 8,3 vezes 200, 1.660. 1.000 dividido por 1.660, aproximadamente 0,6 mol. Letra B, quanto vale a temperatura do gás no estado B? Basta aplicar a lei geral dos gases perfeitos. PaVaTA, PbVb, Pb. Pressão do gás no estado A, está aqui no gráfico, 2,10 a terceira. O volume meio está no gráfico, a temperatura 200. Pressão no estado B está no gráfico, 4,10 a terceira. O volume no estado B, 3,5, e a temperatura não sei. 10 a terceira aqui, corta com 10 a terceira aqui. 2 vezes meio, 1 sobre 200. 4 vezes 3,5, 14 sobre TB. Multiplico em cruz, temperatura no estado B, 2.800 Kelvin. Na letra C, ele pede a quantidade de calor fornecida ao gás durante o ciclo. O trabalho num ciclo fechado é a área interna. Essa figura é um triângulo, área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Base, olha aqui, começa no meio e termina na letra C, no 3,5. De meio para 3,5 eu tenho 3 unidades. Altura, começa aqui, ó, no 2 e termina aqui no ponto B, no 4. Isso aqui é a altura. De 2 para 4, eu tenho 2, 10 a terceira. Tá aqui, ó. 2, 10 a terceira. E sobre 2, cada fórmula. 2 cortou com 2, 10 a terceira, 1.000. 1.000 vezes 3, 3.000 joules foi o trabalho. Ciclo percorrido no sentido horário, trabalho positivo. 3.000 joules positivo. Toda vez que o ciclo é fechado, a variação de energia interna é zero. Por quê? Porque o estado inicial do gás, A, olha aqui, e o estado final, A também, possuem a mesma pressão, possuem o mesmo volume, consequentemente, possuem a mesma temperatura. Portanto, a temperatura é a mesma, a energia interna é a mesma, a variação da energia interna é zero. Primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor, trabalho mais a variação da energia interna. Como ΔU é zero, então a quantidade de calor fornecida é o próprio trabalho, 3.000 joules. Ok? Essa aula do TC só tem esses 3 exercícios. Até a próxima, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.